E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Essa é Minha Cara, e não é um vídeo qualquer. Cara, o vídeo de número 100 do canal. Vídeo 100 que eu faço upload aqui, que eu posto aqui no meu canal. Olha que loucura! Essa aventura, né? Essa brincadeira, não é brincadeira, né? Mas essa diversão, vamos dizer assim, né? Que eu faço. Esse negócio que eu faço com alegria. Chegando aos 100 vídeos, muito louco, né? Muito massa. E vem mais por aí, 2018 vem aí. Esse é o último vídeo do ano. E o vídeo de número 100. Muito louco, né? Então vem mais vídeo, 2018 vem aí, com mais vídeo, mais coisa aí. Tentar fazer algumas novidades, não é fácil não. Eu faço porque eu gosto, faço porque eu curto mesmo, faço com alegria, faço com gosto de verdade. Então 2018 vai continuar com mais vídeo aí, com certeza. Mas é isso aí, cara, vídeo de número 100. Puta, que demais isso, cara, muito louco. Até eu tava olhando aqui, isso é uma quinta-feira, é para ser uma quinta-feira, 28 de dezembro, quando eu estiver postando esse vídeo aqui. Então dia 31 já vai ser domingo, né? Domingo agora, ano novo, sensacional. Então, hoje eu vou falar sobre uma banda, cara, que eu achei que eu não fosse fazer vídeo não. Achei que não ia precisar, que não ia ser o caso. Uma banda que eu já não acompanho mais hoje. Aconteceu isso comigo com algumas bandas já, de outros estilos, não importa também, né? Mas enfim, já aconteceu isso comigo com bandas com outras bandas. E acontece com essa banda também. Mas essa banda, cara, eu curto demais o que eu tenho dela, até onde eu acompanhei, eu gosto bastante. Ouço até hoje, ouço menos do que antigamente, mas ouço até hoje. Acho bem massa. Ou sempre achei até um certo momento, né? Não sei se vocês estão percebendo até a trilha sonora aí. Vou falar hoje do Korn. É isso aí, cara. Korn com restrição. Acabei de falar que eu não ouço mais, né? Que eu parei de acompanhar. Korn 93, 2003. Essa foi a maneira que eu arrumei para poder falar sobre essa banda. Essa banda de nu metal, posso dizer que é a pioneira do nu metal, influenciada por algumas bandas, gente que fala como o nu metal foi um gênero famigerado, né? O pessoal fala quem foram os culpados, não fala nem quem foi que originou a gênese. O Black Sabbath é o pai do metal. Agora quem é o culpado pelo nu metal, né? A galera fala do Faith No More, a galera fala de algumas bandas aí e tal, até do Rage Against the Machine, talvez, não sei. O fato é que nada a ver. Talvez a inspiração do Korn, de muitas bandas de nu metal, vem de várias bandas, na verdade, não só também do Rage Against, do Faith No More, mas do Pantera. Culpam o Sepultura pelo álbum Roots, enfim, mas o Chaos AD já era uma influência para essas bandas, muitos caras de bandas do nu metal falam isso. Enfim, o nu metal acabou englobando vários estilos de rock, né? Pesados preferencialmente, e também realmente acabou, muita gente acabou torcendo o nariz, os fãs mais fervorosos, mais tradicionais de metal acabaram torcendo o nariz. É um gênero realmente meio complicado, mas que eu gosto, cara, gosto bastante. Eu gosto de... tem uma banda especificamente que eu vou falar ano que vem aí e tal, com muita expectativa. Eu vou falar sobre essa banda, que é a que eu realmente acompanho muito, que eu gosto demais, tenho como uma das minhas preferidas. Mas muitas dessas bandas de nu metal, algumas dessas bandas de nu metal, eu posso dizer que eu realmente parei de acompanhar, ouço, mas na época, cara, eu acompanhava muito, entrei de cabeça nesse estilo, anos 90 ali, que tinha tido o revival do punk e tudo. O nu metal eu entrei de cabeça, não foi rápido, não foi fácil, não foi de cara, mas eu entrei de cabeça em determinado momento e, cara, curti bastante, comprei vários discos aí, né? Já falei alguma coisa do Limp Bizkit por aqui, né? E o Korn não é diferente, então acho que eu resolvi acabar fazendo esse vídeo aqui, porque é uma banda que eu gosto, não deixo de ter aí a minha consideração e tudo mais. Achei legal finalizar o ano com esse vídeo aqui falando sobre o Korn. Então assim, eu não comecei como eu estava falando, eu não comecei gostando do Korn não de cara. Eu lembro que quando eu via, eu gostava muito das referências minhas, assim como pra mim no rap a referência era aquela batida quadradona, e que em determinado momento eu consegui passar para um outro estilo, a mesma coisa aconteceu com o rock, com o metal no caso. Quando eu vi o clipe dessa música aqui, ó, que tá rolando, na trilha aqui do vídeo, cara, eu achava, pô, que peso, que da hora, mas aí começava o vocal e falava, mano, pô, por que, cara? Esse vocal leve, de boa aí, não tô entendendo. Eu começava a gravar o clipe, né? Falei isso aqui, não sei se eu acabei de falar, tô ficando louco. Eu começava a gravar o clipe, pô, que da hora. Aí entrava o vocal suave, depois da porradona do riff inicial. Aí, porra, ficava de cara. Aí aos poucos que eu fui entendendo, fui começando através do Limp Bizkit, tem que ser bem sincero, o Limp Bizkit ajudou a abrir as portas muito pra esse estilo, e aí ó,
isso aí, cara. Korn com essa música Blind, que tá nesse disco aqui, ó, me pegou de vez, viu, cara? Quer dizer, com o tempo, né? Com o tempo. Eu vou falar daqui a pouco do disco realmente que me fez gostar dos caras de verdade. Esse aqui é o primeiro disco, Korn, auto-titulado, de 94. O Korn é uma banda de Bakersfield, Califórnia. Eles começaram em 93 e em pouco tempo eles conseguiram já gravar esse disco aqui. Então, em 93 eles começaram, em 94 já gravaram esse disco. Tem uma capa bem interessante, né? Uma menina no balanço. O New Metal tinha umas coisas dessas aí, né? Meio... vamos dizer assim, não era aquela coisa aterrorizante do sangue, da coisa mais maléfica do metal tradicional, né? Você vê que parece uma coisa de um filme de suspense, uma coisa um pouco mais rebuscada e tal. Sei lá, uma viagem aqui. Então esse disco de 94, tá? O disco de estreia do Korn, que eles realmente abriram as portas do nu metal e tem várias músicas sensacionais. A Blind, que estamos falando agora aqui, coincidentemente nesse instante, e são 12 faixas nesse disco. Olha, talvez tenha, acho que uma ou duas que eu não ouça tanto, porque olha, Baldong, Need You, Clown, Divine, a Faggot, que é uma música que tem 6 minutos, que é fodida, cara, tem bastante variação, bastante dinâmica, gosto demais. Shoots and Ladders tem a famosa gaita de fole, tocada pelo vocalista Jonathan Davis. Então é um belo disco, cara, para estrear os caras realmente mandaram muito bem, tá? Não podia ser melhor não. Estilo bem cru ali, era um metal cru, vamos dizer, um metal clássico, né? A formação original do Korn, que gravou esse primeiro disco, era o Jonathan Davis então no vocal, as guitarras com o Brian Head, o Welch, né, e com o James Monkey Sheffer, Field no baixo e David Silveria na bateria. Era bem cruzão, com bastante groove, rifões bem pesados mesmo, assim, aquela coisa bem, afinação bem baixa e ao mesmo tempo que tinha o groove, né? O groove e tal, bem a coisa bem voltada pro rap, talvez, vamos dizer, que é uma mistura clássica, né, básica, muita gente falava rap metal e tal. Então era o groove, mas com riffs bem pesados, uma afinação bem baixa, aí tinha uns momentos de melodia. O Jonathan Davis colocava muitas coisas de melodia no vocal dele em várias faixas, tá? Então esse disco aqui, Korn, auto-intitulado, descasso, gosto bastante, demorei para conseguir encontrar, porque o que estourou foram os discos seguintes, na verdade foi o terceiro disco deles que eu vou falar já. Então foi difícil conseguir comprar esse disco aqui, foi o primeiro que eu... Esse foi o terceiro que eu acabei comprando, esse disco aqui do Korn, o auto-intitulado. Eu ouvi, mas ficava na secura e demorou para eu conseguir comprar. O segundo disco que eu comprei do Korn foi o segundo lançado por eles, em 96. Esse aqui, ó, Life is Peachy. Esse descasso aqui, ó. Descasso. Ele é um bom disco, não é tão bom quanto o primeiro, tá? Mas tem músicas sensacionais que eu gosto demais. Antes de seguir adiante, sempre pulo alguma coisa que você tem que voltar aqui, minha memória vai funcionando de um jeito maluco, né? Mas vamos lá. Tanto o primeiro disco Korn quanto esse aqui, Life is Peachy, foram produzidos pelo papa da produção musical do nu metal, o cara que foi requisitado por muitas bandas da época, Ross Robinson. Já falei sobre ele aqui, acho que em algum outro momento, algum outro vídeo. Quando eu falei de Sepultura, por exemplo, eu falei do Ross Robinson porque ele produziu o Root de Sepultura. Até talvez Sepultura tenha chamado ele pensando em buscar talvez alguma sonoridade. Por isso que falam, é estranho, né? Falam que o Roots influenciou no metal, mas o Korn já tinha lançado pelo menos um disco, pelo menos, né? O Life is Peachy saiu em 96, no mesmo ano do Roots, mas acho que o Roots é um pouquinho antes, não tenho certeza. Enfim, o Ross Robinson produziu esses 2 primeiros discos, ele era então requisitado por outras bandas do estilo aí, de metal, estavam surgindo na época. Produziu o Limp Bizkit, produziu o Slipknot, primeiro do Slipknot, produziu um dos discos do Machine Head, que é uma banda de metal, teoricamente metal mais tradicional, mas teve um momento que o Ross Robinson entrou na dança ali, o Machine Head chamou para produzir um disco. Então um cara que tem um estilo de gravação muito peculiar. Eu cheguei a falar isso também no vídeo sobre Sepultura. Ele chama a banda pelo emocional, usa instrumentos, equipamentos bem antigos, tal, grava num rancho lá em Malibu, tá? Ele tem uma parada bem tosca, uma pegada bem tosca, nada muito sofisticado não, pega a banda para lançar, para soltar aquela coisa bem crua mesmo, assim, e puxa o emocional de cada integrante, principalmente dos vocalistas, né, para darem tudo ali mesmo, colocar o vocal com emoção, com paixão mesmo. Então é isso que você tem no primeiro disco do Korn,
bem cruzão. E nesse aqui ainda também, bem cru ainda, um pouquinho mais de sofisticação, mas bem cru ainda, Life is Speech de 96, que tem música, as músicas excelentes que eu falei, são os clássicos e mais algumas aqui, ó. No Place to Hide, foda, Adidas, sensacional. Adidas que tá como sigla, cara, aqui. Olha a ideia, ó, a viagem que tinha esse lance de nu metal. O Jonathan Davis é um letrista bem interessante, cara. Às vezes a gente galera, a gente não, né? A galera menospreza às vezes o nu metal, mas o Jonathan Davis é um letrista bem de mão cheia, cara. Tem umas ideias bem interessantes ali, talvez um pouco menosprezado. A Adidas aqui, ó, ele colocou como uma sigla, como um acrônimo de All Day I Dream About Sex. É um sonho que ele teve com ele mesmo, um sonho que ele teve dele fazendo sexo com ele mesmo. Mano, que piração! Pois é, mano, foi isso que rolou. E aí ele acabou lançando compondo essa música, que é essa letra, né? E é um dos grandes destaques do disco, um dos grandes destaques da discografia do Korn, com certeza. Tem Good God, que eu acho foda, cara, é uma música que explode muito no final, acho sensacional. E o Wicked, cara, que é uma faixa, que é um rap, é um cover do Ice Cube, do rapper Ice Cube, com uma participação, na verdade, o vocal quase inteiro é do Tino Moreno, dos Deftones, cara. Quando eu olhei ali, tava já curtindo os Deftones também, falei, caraca, os dois juntos, que foda, cara. Então o Jonathan Davis canta o refrão e os versos inteiros ali, quem manda é o Tino, que rima pra caramba, vou falar pra você. E então o Wicked é uma faixa muito boa, eu gosto bastante desse disco, tá? Então, ó, 96, belo disco, Life is Speech, 96, o segundo disco do Korn, que tava grande, o nu metal tava aí crescendo, mas o boom mesmo foi isso aqui, o terceiro, que aí sim foi quando eu conheci, quando eu me convenci que eu ia gostar de nu metal, vamos dizer assim. Eu já tinha ouvido Blind ali aos poucos, tava acostumando, mas quando veio esse disco, aí a coisa explodiu de vez. Tô falando aqui, ó, Follow the Leader, de 98. Os caras de 2 em 2 anos foram lançando o disco, e aqui, Follow the Leader, eles acertaram em cheio no seguinte sentido. A parte mais comercial. Aqui tava ficando comercial, eu tava indo pro mainstream, né? Nos dois primeiros discos, mas aqui o Korn, eu posso dizer, sem medo de errar, que era uma das maiores bandas do mundo naquela situação. Isso ia variando muito, né? De ano para ano. Daria 2, 3 anos você tem Linkin Park, Blink-182, System of a Down, mas aqui nesse finalzinho dos anos 2000, dos anos 90, junto com o Limp Bizkit, a gente pode dizer, mas o Korn realmente liderava com esse descasso aqui, ó, Follow the Leader, capa do Todd McFarlane, um desenhista de mão cheia, fudido, né, de animação. E nesse disco aqui, realmente os caras acertaram tudo, porque o clipe era sensacional, da música Freak on a Leash, que é conhecidíssima. O clipe era sensacional, uma animação misturando, tinha uma animação no começo, aí misturava, né, intercalava com a imagem dos caras, aquela bala, né, era um tiro, era uma bala de revólver percorrendo um cenário. Cara, um negócio sensacional. Se você nunca viu esse clipe, Freak on a Leash, corre pra ver, que é muito foda. E perdeu a premiação, na época que eu acompanhava o VMAs, né, programa, né, o evento de premiação de clipes da MTV gringa. Lembro que perdeu pra Weapon of Choice do Fatboy Slim, eu lembro, o clipe prêmio de melhor clipe, eu fiquei puto e tal, era engraçado. Mas é um baita clipe mesmo, e inclusive essa capa é um trecho do clipe do Freak on a Leash, tá? Então ali explodiram porque o som ficou um pouquinho mais palatável ainda, não tava tão cruzão, tão toscão como os dois primeiros. Então você tem aqui, além da Freak on a Leash, tem uma música, acho que não foi o primeiro, se foi o segundo single, mas foi ali meio que no embalo, God Alive, que é uma faixa bem dançante, foge um pouco as características dos primeiros dois discos. Então God Alive eu gosto muito, acho bem legal, a batida quebradora, David Silveria, na simplicidade, não era um cara tão virtuoso, mas tinha bastante dinâmica e bastante pegada. Então nessa faixa aqui, God Alive, ele mostrou muito bem isso, é uma faixa muito interessante. Esse disco aqui inteiro é muito bom. Eu não sei se... acho que ele é meu preferido junto com o primeiro, pau a pau, viu? Pau a pau. Tem muita música boa aqui e eu ouvi demais. Como foi o primeiro disco que eu ouvi, que eu comprei do Korn, aquela transição que eu falei, né? Que eu tinha falado do rap, né? Do rap tradicional pro rap mais moderno. Então o rock mais tradicional pro rock mais moderno. Então quando eu comprei isso aqui eu não parava de ouvir, cara. Então It's On pra começar. Esse disco, inclusive, é muito engraçado. As coisas diferentonas, né? Da modernidade, ou sei lá, simplesmente pelo fato de ser, pela vontade de ser diferente. Tinham 12 faixas de 5 segundos cada em silêncio. E aí entrava It's On, faixa número 13, aqui está acreditado como número 13 a faixa. Vai entender. Então It's On,
God Life, que eu falei, Dead Bodies Everywhere, Children of the Corn, tinha a participação do Ice Cube, tinha a faixa que tem a participação All in the Family, participação do Fred Durst, do Limp Bizkit, tá? Então o disco realmente foi muito bem sucedido. Aí tinha as faixas que não fizeram tanto sucesso, BBK, Reclaim My Place, que é uma faixa fodida, bem pesada, que eu curto bastante. Tem até a participação de uma banda de rap, que não era de rap alternativo, o Far Side, na música Cameltosis. Cara, um disco realmente muito rico, muito bacana, cheio de musicaças mesmo, 98. Esse que já foi produzido também tem isso também, hein, que mostra que a banda deu uma modificada, deixou o som um pouco mais diferenciado, um pouco mais bonitinho, vamos dizer assim, mais polido. A produção ficou a cargo do Toby Wright, tá? Um cara que tem prima mais por esse som um pouco mais polido. Então, o disco Follow the Leader de 98 levou o Korn às alturas, realmente. Com esse disco aqui, muitas faixas aí, como eu falei, citei aqui, que levaram esse disco realmente fizeram com que o Korn chegasse ao primeiro escalão, sem dúvidas, entre as bandas de rock dos Estados Unidos e do mundo, né? Olha o baixo do Field, na música God Life, inclusive. E nessa época tinha aquela turnê, né? Family Values, com o Limp Bizkit, com os caras do rap, o Ice Cube chegou a participar, né? De toda essa turnê, Family Values, então fez bastante sucesso no metal, realmente atingindo o seu ápice nessa época, né? E assim que aconteceu, né? O Korn talvez não tenha conseguido levar muito bem, acho que os caras não souberam muito bem levar esse lance do sucesso. Aquela coisa que eu sempre cito aqui, de que qual é o momento de quando você tem um disco que estoura, o seu primeiro disco seu, ou seja lá qual exatamente o disco seu que estoura, tome cuidado para saber como é que você vai lançar o segundo, porque a síndrome do segundo disco, ou do disco seguinte ao disco de sucesso, é sempre foda. Então os caras às vezes tem gente que gosta de esperar 2, 3 anos, faz show pra caramba, espera, respira e lança o disco, ou então quer aproveitar a maré boa e já manda ver, gravar o disco em cima. Foi o que o Korn fez. Deu certo, deu errado? Deu certo. Posso dizer que deu certo. O erro dos caras viria depois. Mas ele não deixou de ser uma super exposição. Os caras realmente ficaram em cima, a galera se empapuçou mesmo de Korn, no bom e no mau sentido. Porque na sequência veio então esse disco de 99, o Issues, que teve uma capa escolhido, o desenho da capa escolhido através de concursos. Os caras colocaram um concurso ali, acho até que um brasileiro quase ganhou, se não me engano, na época. Então, disso que Issues de 99, eles foram, contudo, um ano depois do Follow the Leader, lançaram esse disco aqui, que foi bem sucedido, mas quando eu falei, deu certo, deu assim, mas é óbvio que era difícil que ele fosse explodir tanto quanto o Follow the Leader, né? Tinha um clipe que era a continuação do Freak on the List, inclusive, que era a música Falling Away From Me, que eu adoro, acho sensacional. Mas ele foi um pouquinho, ele conseguiu manter até, de certa forma, o nível do Follow the Leader, mas não superou, não. Talvez o disco em si, a fama continua a mesma, podemos dizer, mas o disco em si eu acho que é um pouquinho inferior, tá? É claro que eu gosto, é muito natural, muito nítido que eu gosto mais do Follow the Leader. Mas tem excelentes músicas aqui. A Falling Away From Me, que eu falei, os singles são muito bons, né? Como é que chama a outra música aqui, cara? Tá na minha frente aqui, Make Me Bad, sensacional. E a música que eu acho que eu mais gosto do disco, Falling Away From Me, também eu acho foda, Somebody Someone, que é uma música pesadíssima, muito foda, ao vivo. Era sensacional, com o Red fazendo backing vocal, era muito louca. Tem vários interlúdios aqui, viu? Várias vinhetas, vamos dizer também, sei lá, For You. Tem bastante vinheta aqui, os caras tentaram dar uma modificada na coisa, né? Pra diferenciar um pouco do Follow the Leader. Então o disco foi bem sucedido, ele tá ainda, consegue estar ainda polido, fica polido como também o Follow the Leader, apesar do produtor ser diferente. O produtor que trabalhou com muita banda que tem som cru, viu? Pearl Jam, Rage Against the Machine, por exemplo. Mas aqui a banda manteve esse som um pouco mais polido, juntou, na verdade, né? Mesclou essa coisa pesada, toscona, assim, mas ainda bem polido e tal, refinado. Por quem era o produtor? Brendan O'Brien. Brendan O'Brien, produtor desse disco aqui, que, como eu falei, então, bem sucedido, mas um pouquinho abaixo do Follow the Leader. Pegou um pouco a carona do sucesso do Follow the Leader, tá? Então, Issues, de 99. Beleza? Um bom disco. Pra quem gosta do gênero, é um bom disco, tá? Aí os caras resolveram dar um leve tempo. Aí deram 2 anos e acharam que eles tinham que fazer algo para mudar o mundo, talvez. Algo surpreendente. Ou ficaram matutando demais, porque aquele lance do sucesso, quando eu falo que eles não souberam lidar muito bem, eles ficaram viajando demais, pirando demais e perderam um pouco a mão, talvez, no disco seguinte.
Porque talvez eles tenham pensado, bom, agora a gente lançou 2 discos de sucesso em sequência, somos uma das maiores bandas do mundo, vamos ter calma, tranquilidade e fazer algo à altura da nossa fama. Eu imagino que eles tenham pensado dessa forma. E cara, acho que foi muito exagero, muita mise-en-scène para conteúdo de menos. O disco de 2001, Untouchables. 2002, foram 3 anos aí, ó, de ato. Você vê como eles matutaram. Fizeram muito show, é claro, mas demoraram muito para gravar. Untouchables, 2002. Cara, um disco... o que eu posso dizer? Que eles gastaram milhões no estúdio, né, efeitos e tudo mais, recursos para poder gravar. E isso não se traduziu exatamente nas faixas. Tudo muito bem feitado, muito bem produzido, com qualidade, mas as faixas não são muito inspiradas. Então, é um disco que a gente tem dificuldade. É o disco que eu menos gosto, dos que eu tenho, é o que eu menos gosto do Korn, com certeza. Tem várias faixas aqui esquecíveis, que passam batido aqui totalmente, tá? E a faixa single inicial que abre o disco, Here to Stay, é muito boa, eu gosto bastante. Tem a Thoughtless, que é outro single do disco, que é um pouco mais cadenciada, mais grooveada, legal, ali até dá pra dançar bacana. Mas... tá tocando aqui, ó. Here to Stay, tá rolando aqui agora, isso mesmo. É uma música excelente, muito boa. Mas aí não tem mais outras tantas, cara, que chamam muita atenção. Eu acho que é Make Believe, eu lembro que é uma música aqui, ó, que eu gosto até. Hollow Me, Bottle Up Inside. Mas não... tem um monte de música aqui, são 14 faixas do disco. Cara, eu acho que músicas boas, mesmo que posso falar que são de nível legal, metade. Tá? Então Untouchables, tem que ser sincero, é um disco que já era talvez o prenúncio para eu começar a desencanar do Korn. Mas ainda era a formação, não tinha nada de mudança de formação ainda, a coisa estava rolando, apesar de um pouco certo tropeço com esse disco, estava rolando. Eu falei, bom, vamos continuar curtindo, vamos ver o que os caras têm para oferecer aí, vamos lá. Mas a fama estava caindo, né, um pouco, né? Apesar disso aqui, ó. Isso é uma das características cruciais do nu metal, né? Principalmente do Korn, do Limp Bizkit e algumas outras bandas. Explodiu muito no final, não tinha muito solo, não tinha muito não, quase não, acho que não tinha solo de guitarra solo tradicional. Então os caras faziam um climão depois de 2, 3 versos, 2, 3 estrofes, 2, 3 refrões, eles davam uma pausa, climão, uma ponte ali, e entravam no final explodindo como esse que vocês acabaram de ouvir aí, da Here to Stay. E aí o que aconteceu? Os caras tentando voltar um pouco às raízes, depois de ter exagerado com efeitos, com recursos no Untouchables, eles resolveram voltar um pouco às raízes. Eles fariam isso mais pra frente depois, mas a gente não vai nem chegar nesse ponto, já que eu falei que é de 93 a 2003, né, o nosso programa, esse vídeo aqui que eu tô fazendo. Então nesse último disco que eu vou falar, o Korn tentou voltar às raízes, a primeira tentativa do Korn de voltar às raízes, e o último disco com a formação original, falando do Take a Look at the Mirror, in the Mirror. Eu ia falar on the mirror, in the mirror, take a look in the mirror. Preposição em inglês é foda. Take a Look at the Mirror, disco que saiu em 2003. A impressão que deu foi que assim, mano, mais uma vez eu tentando interpretar a cabeça dos caras. Cara, Untouchables acho que foi meio que um tiro no pé, a coisa não rolou muito bem não. Vamos lançar um disco novo, vamos mostrar logo o que a gente sabe fazer, sem frescura. Vamos lançar um disco novo, gravaram meio que rápido e lançaram Take a Look at the Mirror, in the Mirror, tipo um ano depois aí praticamente cerca de um ano depois do Untouchables. E é um disco que voltou às raízes e que chegou no nível dos anteriores? Não. É um disco bom? É. Tem músicas que eu gosto? Mais até do que do Untouchables. As músicas que eu gosto do Untouchables não são tão boas quanto pelo menos aqui a Right Now, cara, que é a música que eu mais gosto desse disco aqui. Eu acho que mesmo a Thoughtless e a Here to Stay são muito boas, mas não são tão boas quanto a Right Now. Eu gosto muito dessa faixa que abre o disco. E tem realmente músicas que é um pouco mais agradáveis, ele é mais regular que o Untouchables, não tenho dúvida disso. Então, por exemplo, além da Right Now, o outro single, Did My Time, excelente. Foi trilha sonora de filme, acho que não, foi aquele filme da Resident Evil, Tomb Raider, se não me engano, aquele filme de videogame lá. Isso, sucesso ali, né? Your Single, que teve que era até uma resposta para críticos, né, para a indústria fonográfica, talvez. Eles querem um single, então tá aqui, era um clipe que tinha uma quebradeira numa loja de disco e tal, com um certo desabafo aqui do Jonathan Davis. Então tem outras músicas que eu acho legal aqui. Blame, que é uma parceria com o Nas, com o rapper Nas, ficou legal.
A Live eu acho legal também. Qual que é outro que eu lembro que eu acho bacana? Break Some Off, a segunda. Mas é um disco que ele é, como eu disse, um pouco mais regular que o Untouchables, mas ele tá nitidamente abaixo dos outros. Por isso que eu tava falando, eu tava sentindo aos poucos que a banda não tava mesmo no mesmo nível do começo, dos primeiros 4 discos, tá? Então, eu falei, pô, eu comprei porque eu tava bem fiel mesmo à banda, queria curtir, queria acompanhar, mas tava falando, tem alguma coisa errada aí, não tá mais mesmo como antigamente. Aquela coisa de sucesso muito estrondoso, né? A coisa cresce demais, aí de repente pra você manter, não é fácil, a banda fora dos palcos tava tendo problema, então isso acabou se refletindo talvez aí nas composições, nas músicas, né, nos discos. Por isso que em 2004, o que aconteceria? A banda teria sua primeira... Em 2004? Não, 2005, teria sua primeira mudança de formação. O que seria o problema? Saída do Brian Head, o cara que foi mais sentiu esse lance da fama. Todo mundo, né, acho que todos tiveram um problema aí com substâncias ilícitas e tudo mais, ou lícitas, né? Também, que é o caso do álcool. E o Red foi o que mais sentiu, cara. Ele ficou malzão mesmo, tava bem afundado, né? Nessas substâncias aí tóxicas, e acabou saindo da banda. Depois foi se tratar, se converteu ao cristianismo e tal. Acabou voltando pra banda anos depois. Mas então foi um primeiro reflexo de como a banda estava meio realmente zoada, tá? E aí depois dessa, o Red saiu, um ano depois saiu o David Silveria, o baterista, aí eu parei de curtir. Aí eu fiquei falei, puta cara, não tá rolando. Eles lançaram isso depois, esse seria em 2006, o See on the Other Side. Mas eu já não curti. O David Silveria ainda tava na banda, ele chegou a gravar esse disco, tá? Mas é um disco que já não me atraiu, eu não comprei e aí parei de comprar, parei de acompanhar. Eu acho que o período relevante do Korn, pra mim, é legal que ele abre a discussão, pra quem quiser mandar ver, quiser colocar e comentar, pode mandar ver. Acho que aí perdeu um pouco da relevância. Eu fiquei distante, não tenho a real noção de como o Korn tá. Eu vejo algumas notícias, os caras vieram pro Brasil algumas vezes, eu até vi, o segundo show que eu vi deles foi já nessa época que eu não acompanhava mais, em 2013, no Monsters of Rock, não gostei. Então dizem que eles levantaram, tem um disco de 2011, de Path of Loyalty, dizem que é um bom disco ou outro. Acho que é o Remember Who You Are, de 2010. Dizem que é um disco que eles voltaram de novo às raízes, tá vendo? Eu não acompanhei, não ouvi direito, então não consegui acompanhar, não posso dizer se a banda realmente está no auge. Como era antigamente, realmente não é fato. Mas eles dizem que estão se sentindo bem, estão fazendo shows aí pelo mundo todo. O Ray Luzier, um baterista, que eu acho que é pirulitagem até o último, firula demais na bateria ali, mas é um baterista bom, tá ali na banda faz vários anos, fazendo quase 10 anos. Enfim, o Korn continua, mas pra mim não rola tanto. O que rolou mesmo do Korn foi entre 93 e 2003, que foi o período do vídeo que eu fiz aqui, que eu tô fazendo aqui, que eu tô encerrando na verdade, que eu faço questão de mostrar pra vocês. Tenho 2 DVDs do Korn, que são aqui, ó. Eu comprei primeiro, acho que esse aqui, ó. O See on the Other, Live on the Other Side, que já é na época do See on the Other Side, do disco See on the Other Side, tem 2 faixas, se não me engano, aqui dele, que eu não tinha nada de DVD do Korn, né, de DVD de show ao vivo. Então tem esse aqui, que é legal, mas já não tinha mais o Red na formação. Por isso que um tempo depois, ele é de 2006, o show gravado em 2006 mesmo, saiu em 2007, acho. Então em 2007 foi gravado o show em 2006. Mas eu comprei depois esse show que foi gravado em 2004 e esse DVD foi lançado em 2008, Live at Montreux. Esse é a formação clássica, entre aspas, a formação original da banda. Esse eu gosto mais, cara, porque tem as músicas justamente dos discos que eu gosto, né? Abre com Right Now, então eu acho esse aqui mais legal ainda, tá? Live at Montreux, são os 2 DVDs, ou Montreux, sei lá. Esses 2 DVDs que eu tenho do Korn. E pra encerrar, falar mais um pouco do Korn ao vivo. A trilha do vídeo foi o Live and Rare, que eu já falei aqui em álbuns ao vivo, né? Álbuns ao vivo não, um vídeo especial sobre o CBGB, né? Esse disco ao vivo aqui, né, gravado no CBGB, tem uns lados B também. Ele saiu em 2000, foi lançado em 2006, tá? Gravado no CBGB. Essa foi a trilha do nosso vídeo de hoje. E o Korn, eu vou encerrar dizendo, o Korn foi um dos melhores, foi o responsável por um dos melhores shows que eu vi na minha vida. Show fudido. Não sei se eu não falei isso no vídeo que eu falei sobre lá no CBGB, né? Falando sobre o disco do Korn que eles gravaram lá ao vivo, tô falando agora. Que show, que foda, cara. Show que eu pulava demais, me empurrava no ar. Eu era mais magrelinho na época. Foi em 2002 isso. Eu tava pouco antes de lançar o Untouchables. Eu lembro que eu pulava, a galera me empurrava no ar, eu voava. Negócio quente pra caramba, ali no Credit Card Hall, em Casa Boa, mas tava
era virando tanto que o vapor ali, o calor tava imenso. Então foi um showzaço, é porque não tinha maldito a pista premium ainda, né? Tava todo mundo ali perto do palco, dava pra ter uma vista bem legal. Então o Korn, por isso que eu falo, o Korn marcou mesmo essa época pra mim, entre 98 e 2003, 5 anos que eu pirei no Korn, voltei um pouquinho pra pegar os 2 primeiros discos, né? Pirei total na banda, e esse show é a prova cabal disso aí. E a banda ao vivo manda bem pra cacete, mandava naquela época. Hoje em dia tem mais esses elementos eletrônicos que eles colocaram mais pra frente, até esqueci de falar isso, até comentaram assim, né? Que eles fizeram parceria com o Skrillex, com o Skrillex, né? O DJ. Enfim, Korn pra mim, 93 a 2003. Esse foi o vídeo, então, que eu quis mandar pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês acham que o Korn continua legal ainda, coloquem aí. Se vocês concordam comigo, coloquem aí também. Esse é o vídeo, então, que eu quis fazer. Espero que vocês tenham curtido. Beleza, galera? É nóis e até a próxima.